Muito bem, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, e eu sou o pastor Isaías Nascimento e estamos voltando com mais uma curiosidade bíblica para todos quantos desejarem conferir. Nós vamos citar alguns textos a título de curiosidade e você poderá conferir estes textos à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas citam versículos, doutrinas, passagens bíblicas. Muitas pessoas ouvem e poucas pessoas conferem, pois não era este o costume de Bereia. Após o apóstolo Paulo trazer o seu sermão, eles conferiam uma coisa com a outra. Nós precisamos adquirir este costume bereano de conferir as coisas. E nesta oportunidade eu quero falar com vocês a respeito do aparecimento de Jesus. Muitas pessoas dizem que a vinda dele é secreta. Muitas pessoas falam que a vinda dele é oculta. Nós vamos conferir alguns textos e vamos ver o que a palavra de Deus ela nos diz. Lembre-se, é a título de curiosidade. Confere, observa, certifique-se. Tito, no capítulo 2, no versículo 13, está escrito assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Todos os textos bíblicos que a gente confere, que a gente observa, ele usa a expressão o aparecimento da glória do grande Deus. O aparecimento da glória do grande Deus. Como pode ser secreta esta vinda? Um texto tão enfático em dizer aparecimento. Quando nós conferimos nas originais este texto de Tito capítulo 2, versículo 14, aparece a epifaneia no lugar de presença e aparecimento. Presença oculta, presença espiritual ou aparecimento? A transliteração nos ofereceu a condição de aparecimento. A original aparece a epifaneia, que é aparecimento. Aonde que a gente consegue subsídio para encontrar a forma oculta desta vinda de Cristo? Nós vamos olhar outro texto para nós vermos o que as Escrituras nos diz. Outro texto que se refere da mesma forma é Apocalipse, no capítulo 1. Esse texto é conhecido de todos os cristãos que lê a Bíblia, que confere as Escrituras. Aqui está escrito assim: Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Como pode ser invisível, oculta, se todo olho o verá? Mas vamos observar outro texto, aonde está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 19, está escrito assim, a partir do versículo 11: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muito diademas, e um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e seguia-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu vestido, na
altura da sua coxa, estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continuamos a perguntar: como pode ser secreta a vinda do Senhor Jesus? Mas vamos para outros textos, onde as pessoas pegam ele e transtornam o texto, querendo que o texto combine com as suas opiniões. Na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, 17, está escrito assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como pode ser secreta algo que vem com grande alarido? A original, nós encontramos a palavra vinda para parousia. Parousia revela a vinda, a chegada do rei em seu palácio. Em nenhum momento a parousia revela a chegada do ladrão. Pois a palavra do Senhor, ainda nesta mesma epístola, no capítulo 5, no versículo 2, está escrito assim. Verso 1, para ficar mais claro. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escapareis. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Para quem é o dia do Senhor como um ladrão? Para pessoas que não sabem quando ele virá, em que época ele virá. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós aguardamos este dia como a noiva que aguarda para o casamento. Mas vamos ver outras passagens bíblicas, bem como a segunda carta que ele escreve para os Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo, a partir do verso 1, para você poder entender o assunto. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Você percebe que ele está se incluindo nesse assunto. Ele próprio se inclui nesse assunto da parousia. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento e não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes da vinda de Cristo venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Durante todos esses anos do Evangelho, eu sempre ouvi as pessoas dizerem que o anticristo deverá se manifestar depois da vinda de Cristo. Pergunto eu, para apostatar quem? Pois a Bíblia Sagrada diz que o anticristo é um sinal para a vinda de Cristo. O anticristo é um sinal que mostra que Jesus está voltando. Ele vem para apostatar a igreja, tentar derrubar a igreja, apagar a luz da igreja, para que quando o noivo chegar, a noiva esteja apostatada. Vejamos, pois, então, o que a Bíblia Sagrada nos diz a partir do versículo de número 9. Está escrito assim: Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que acreditem na mentira, para que sejam julgados todos quanto não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A partir do versículo 3, nós encontramos a seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou de sorte que adora, ou que se assentará no templo de Deus, querendo então parecer Deus. Não vos lembrais que destas coisas vos dizia quando ainda estava convosco,
Agora vós bem sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que o resiste, até que do meio seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, presta atenção no verso, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Como pode ele ser aniquilado pela vinda de Cristo, se a ideia que passam por aí é que ele vai manifestar depois da vinda do Senhor Jesus? Sendo que a vinda de Cristo vai trazer a aniquilação desse sistema e do anticristo. Mas vamos observar outras passagens bíblicas, como Apocalipse, no capítulo 13, tem uma passagem que ela é bem curiosa e vale a pena você conferir comigo. No capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 7, nós encontramos a seguinte passagem. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva cativo, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui há a paciência dos santos. Pois esse capítulo revela uma besta que sobe do mar. Esse capítulo revela também uma besta que se levanta da terra. Nesse trecho do versículo 7, falando a respeito da besta que se levanta do mar, diz que ela recebe poder para perseguir os santos. Para uma seguinte teoria que diz que os santos não vão estar na terra, o que esses santos estarão fazendo? Morrendo na espada da besta, sendo perseguido por este sistema, por esta perseguição governamental. O que esses santos estão fazendo na terra? Não é curioso você saber? Se eles são santos, por que não foram num eventual arrebatamento secreto? Porque eles estão sendo perseguidos e sendo mortos. Muito bem, nós encontramos uma passagem bíblica que é um tanto interessante no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 4, ele nos revela algo muito bom de se entender. A partir do versículo 4 está escrito assim, Apocalipse, capítulo 20. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Pois aqui o texto diz que a primeira ressurreição é depois da marca da besta, depois que muitos forem degolados. De onde então tiramos a ideia que os santos não serão perseguidos, que os santos não passarão por perseguições e eles serão preservados desta tal perseguição? Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, nós encontramos a seguinte passagem. E como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. Alguém pode tentar usar esse texto para dizer que esse texto nos livra das tentações, mas esse texto não está dizendo que nos livra, está dizendo que ele nos guarda na hora do perigo iminente. Seremos guardados do perigo iminente. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Porque o Senhor iria nos guardar se nós estivéssemos no céu? Ele vai guardar porque sofreremos o perigo iminente. Mas Tessalonicenses, no capítulo 2, ele não diz alguma coisa que as pessoas podem compreendê-lo errado? Então vamos ver o que Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele nos diz. A segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 4, está escrito assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que destas coisas vos dizia ainda quando estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado.
porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que o resiste até que do meio seja afastado. Somente há um que o resiste, seria o Espírito Santo? Isto algumas pessoas afirmam, mas a Bíblia não está dizendo. Está dizendo que um resiste até que do meio seja afastado. Eruditos da Bíblia falavam que era o Império Romano que tinha que cair, ser afastado, para que então o eventual governo do Anticristo pudesse se manifestar. Então, quando a Bíblia diz a um que um resiste, nós não temos o direito de afirmar que esse um é o Espírito Santo, quando na verdade a Bíblia não está dizendo. Mas vamos ler outros textos, bem como Mateus, no capítulo 24. São curiosidades que você pode conferir nas Escrituras. Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo de número 29. Está escrito assim: logo depois da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui nós encontramos pontos interessantes de salientar, digno de observação bíblica e curioso para quem gosta de curiosidade. Logo depois da grande tribulação daqueles dias. Aqui não está escrito logo antes. E o verso diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então, não é invisível. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com grande poder e grande glória. Aí alguém pode me dizer assim: você está compreendendo errado. A vinda de Cristo é dividida em duas fases. Você está olhando a vinda em glória e esquecendo do arrebatamento secreto. Então você divide a vinda de Cristo em duas fases? Então vamos ver o que Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 nos ensina. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, está escrito assim: eis aqui, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos devemos ser transformados. Num momento. Aqui não diz que em dois momentos. Se todos serão transformados num momento, ao ressoar da última trombeta, quem é que vai sobrar para um outro evento? Não é curioso você observar isso? Nem todos dormiremos, mas todos serão transformados num só momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta. Quem é que vai sobrar para uma outra eventual transformação? Vale a pena você conferir. Vamos olhar outro texto bíblico que vale a pena nós sabermos, pois a Bíblia é sagrada, ela tem textos maravilhosos, textos que desperta em nós a curiosidade. Um texto bem como o que nós acabamos de ler em Mateus no capítulo 24, nós vamos encontrar agora Zacarias. Olha o que o profeta Zacarias profetizou. Zacarias, no capítulo de número 12, versículo de número 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo seu primogênito. Naquele dia,
será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. No capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 4, está escrito assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do vale apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale do monte se chegará até Azel. E fugireis assim, como fugiste no dia do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, todos os seus santos contigo. O Senhor acontecerá naquele dia, e não haverá a preciosa luz e nem uma expressa escuridão. Todos os textos bíblicos, ele usa o termo aparecerá. Como conseguimos criar uma doutrina? Como conseguimos criar uma mensagem, uma pregação que inventa uma vinda secreta de Jesus na terra, quando nós não encontramos nenhum versículo que nos ensina desta forma? Todos os textos que as pessoas desejam argumentar e conjecturar não oferecem este subsídio teológico, este subsídio bíblico para tal eventual doutrina. Nós vamos ler outro texto que nos fala no capítulo de número 9, versículo de número 14, do mesmo profeta Zacarias. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá como redemoinho do sul. Todos os textos que nós lemos dão uma ideia de ser visto, de aparecer, o dia do Senhor. A Epifaneia mostra a presença e aparecimento da parousia, da chegada, da vinda do rei no seu palácio. Encontramos na Bíblia Sagrada passagens que nos oferecem condições para nós estudarmos, para nós pregarmos, ensinarmos. Basta somente nós não nos desviarmos das originais do texto. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, alguma coisa parecida está escrito. Vejamos, pois, o capítulo 1, o versículo, a partir do versículo 11. Verso 10, para ficar uma melhor compreensão. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Todas as passagens bíblicas revelam que nós veremos quando o Senhor voltar. Pois Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 27, está escrito assim: como? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O relâmpago é rápido ou invisível? Se é invisível, o escritor não deveria ter escrito se mostra no Ocidente. Ele deveria ter escrito se oculta no Ocidente. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A vinda de Cristo será no meio de uma grande guerra, onde proporcionará muitos cadáveres. A vinda de Cristo não teria necessidade de vir com milhares de seus santos, como profetizou Enoque na epístola que Judas escreveu. Pois o 7º depois de Adão profetizou que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Qual é a intenção de criarmos uma ideia de que Jesus vem secretamente na terra? Vale a pena você estudar, vale a pena você ler nas Escrituras
e observe de uma forma coerente com o texto. Uma boa interpretação coerente com o texto bíblico, sem se desviar para a esquerda e para a direita. Lembrando que nós não temos o direito de ler a Bíblia e entendermos o que nós queremos, e sim o que ela se refere. Pois Pedro, na sua epístola, escreve da seguinte forma. No capítulo 1 da sua epístola, ele escreve, a partir do versículo de número 1. Na epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo, segunda epístola precisamente, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, ou de particular elucidação. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Nós precisamos ler o texto bíblico de forma coerente com o seu contexto. Você já pensou se todas as pessoas do mundo lessem as Escrituras e cada um entendesse o que quisesse dela? Para que então nós teríamos as Escrituras dando ideia de como, quando, onde? A palavra de Deus, ela nos revela em vários lugares, em várias passagens bíblicas, as profecias. Elas têm lugares exatos para acontecer, hora exata para acontecer e a forma exata de acontecer. As profecias, elas não acontecem de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer jeito, não. As profecias bíblicas, a Bíblia Sagrada chega a enfatizar que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Poderia ser sobre outro monte? Não, pois a profecia diz que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras que está de frente de Jerusalém. A profecia bíblica nos revela que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Para que o Senhor vem com milhares de seus santos? O que acontecerá depois que Jesus se manifestar? O que vai acontecer quando Jesus chegar? Vencer os inimigos, destruir os que destroem a terra, dar galardão aos seus santos profetas, os que amam o seu nome, e dar início ao maravilhoso reino milenar. E nós queremos participar deste reino, queremos fazer parte deste reino, como a Bíblia maravilhosamente se refere em muitos textos bíblicos, se refere a respeito deste reino. Todos os cristãos oram dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Medite, pesquise de forma curiosa para compreender as Escrituras.